importante lembrar que hoje, felizmente, o conceito de família assumiu formas diversas. Graças a Deus. Atualmente, após muitos debates envolvendo muitos setores da sociedade, o direito brasileiro assumiu que a constituição familiar fundamenta-se no afeto. Esse entendimento substitui o anterior, que baseava a família no matrimônio entre um homem e uma mulher e na procriação. Isso era família. Hoje não é mais. Hoje isso é família, mas é um dos aspectos da família. A família hoje tem diversas constituições, imensas, enormes. E todas elas, baseadas no afeto, são famílias, né? Aqui nós vamos fazer uma observação para que a gente continue no curso dessa conversa. Eu costumo dizer assim, quando a gente para uma coisa que a gente está desenvolvendo para pensar sobre outra, para mim é uma paradinha reflexiva. Então vamos à paradinha reflexiva. Partindo desses conceitos que a gente expôs, né? Do afeto, da família, da criança que nasce com aspectos de inocência, porque nós vamos enchê-la de carinho, de atenção, de tudo que ela precisa. Talvez a gente possa ver com outros olhos a delinquência juvenil, que muitas vezes é proveniente da ausência de lar, da ausência de cuidados, o que agrava muito a situação dos espíritos ainda muito necessitados do direcionamento, dos conselhos e do amor familiar. Eles precisam disso. Na falta desse afeto, muitos desses espíritos terão no futuro somente a lição da dor, impulsionando-os ao crescimento. E outros vão sucumbir pela revolta, perdendo a oportunidade de saírem dessa experiência melhor do que nela entraram. Ah, mas cada um vem na família que merece? Sim, cada um tem suas necessidades. Mas quando você vem numa família, por mais pobre, por mais humilde, por mais necessitada que ela seja, mas que ela é plena de afeto, a sua possibilidade de desenvolvimento é imensamente maior. Não tem como comparar, né? Quando você vem sem essas referências, você só vai crescer pela dor, né? E muitos não vão conseguir. Até os 7 anos, o espírito está se adaptando à nova vida. E por não estar completamente integrado ao corpo físico, né? Está muito suscetível às influências exteriores. Isso pode lhe ajudar muito a trilhar caminhos corretos no seu desenvolvimento, se as influências que ele estiver recebendo forem boas. O processo de acompanhamento e orientação de uma criança não tem uma receita pronta. Uma norma de comportamento familiar que leve ao sucesso, já que cada espírito é um ser único, portador de necessidades específicas, só dele, mais ou menos preparados para a passagem da fase, e também porque os familiares são igualmente seres únicos, que vão se adaptar às necessidades da criança conforme suas próprias possibilidades. Mas tem uma coisa aí que eu preciso falar para vocês, é sobre memórias afetivas. O que são memórias afetivas? Memórias afetivas são coisas que nós todos temos. Memórias afetivas são aquelas memórias que a gente vai levar pela vida da gente de fatos que nos trouxeram afeto, que nos trouxeram amor, que nos trouxeram alegria, felicidade. E todos nós temos que ter essa preocupação com as crianças. A gente percebe
muitas vezes, que nós, até inconscientemente, né, temos reações com as nossas crianças e não percebemos como aquilo afeta eles. Uma brincadeira, tirar um barato da cara, fazer falar alguma coisa que machuque, que magoe, que ofenda, que deixe a criança constrangida. Às vezes nós não percebemos. Nós estamos criando memórias na criança, memórias desagradáveis, tristes com relação a nós. As memórias afetivas precisam ser boas, né? Seja da mãe, seja do pai, seja da tia, seja da avó, do avô, do amigo, da família. São situações que a criança vai levar para o resto da vida, como referência de amor, como referência de afeto. E isso vai fazer com que ela replique aquilo que ela recebeu. A criança, quando adulto, replica o que recebe, seja de bom ou seja de mal. Precisamos prestar muita atenção nisso, ok? As memórias afetivas, né? E a nossa vida é breve, é muito breve. Então, a gente precisa se preocupar em deixar para as gerações que vêm coisas boas, porque daqui a pouco a gente vai embora. E quem vai tomar conta desse mundo, que a gente não está deixando de uma forma muito boa, são as nossas crianças. Realmente, todos terão a mesma necessidade de aprendizagem e de crescimento nas virtudes espirituais, né? Precisamos nos preocupar menos com a questão material e mais com a questão espiritual. A questão material não é importante? Também. Mas a espiritual é mais, né? Herculano Pires nos diz que desde os primeiros anos de vida começam a revelar-se nas suas tendências e no conjunto de manifestação do seu temperamento. Cabe aos pais e educadores observar esses sinais e orientar o seu ajustamento às condições atuais. Porque a gente às vezes vê uma criança tendo uma atitude não muito boa e a gente fala, ai que gracinha, né? Mas a gracinha cresce, né? E vira violência. A parapsicologia e a observação vem nos mostrando a mudança espantosa que se observa em grande parte das crianças nesse nosso tempo. Apesar da comunidade científica ainda não ter fechado um conceito definitivo sobre isso, isso faz parte dos estudos. A observação dos parapsicólogos percebeu no correr dos tempos que de uns 40 anos para cá, cada vez mais ostensivamente, né, mais crianças, está havendo o nascimento de uma nova geração. Criou-se o termo geração índigo. As crianças índigo demonstram desde cedo que eles têm consciência de que pertencem a uma geração especial. Eles possuem alto nível de inteligência e habilidades especiais. Aí vão pensando nas suas crianças, tá? Para vocês tirarem uma conclusão. Eles se socializam com facilidade, né? Diferente da gente que ficava se escondendo atrás da perna da mãe, né? Quando chegava alguém. Essas crianças se socializam com todo mundo, né? E possuem muita sensibilidade. São normalmente humanistas e afeitas às artes e ao desenvolvimento tecnológico, hein? Criançadinha hoje já no carrinho já tá lá com o celular, né? Procurando o seu desenhinho. A sociologia fala delas como a geração Y. As crianças índigo são facilmente confundidas com outras, portadoras de transtorno de personalidade, comportamento e atenção, o TDAH. Mas a observação criteriosa vai poder distinguir uns dos outros. Apesar do temperamento rebelde, a criança índigo tem absoluta consciência do que ela está fazendo. Ela não teme ameaças.
Não há como a gente fazer as famosas chantagens com essas crianças, sendo necessário sempre o diálogo, a naturalidade, a convivência e o amor. Essa nova geração de crianças é um grande desafio para nós que observamos nelas comportamentos muito diferentes da nossa infância. Muito diferentes, completamente diferentes. Não são crianças dóceis e a gente percebe nelas uma facilidade de expressão e principalmente de manipulação, né? Elas nos manipulam. Isso é um pouco assustador para a gente, porque a inteligência delas vai além das nossas expectativas. De um tempo mais recente, um outro tipo de geração também começou a ser observada. Crianças com características diferentes. Desde cedo, elas são afeitas ao maior desenvolvimento moral da humanidade, sendo designadas pela sociologia como geração Z. Elas vieram trazer mais sensibilidade para o espírito guerreiro dos índigos e são chamadas de geração cristal. Nós podemos perceber nesses dois tipos de espíritos o contrabalançar necessário ao desenvolvimento saudável da humanidade, né? Porque ao lado da prática dos índigos, Deus coloca a suavidade dos cristais, né? Deus é o máximo, certo? Bom, nós esperarmos que a criança tenha atitudes de adulto porque ela é inteligente é um grande erro. Ela é um ser em formação que precisa do nosso afeto, precisa do nosso direcionamento, moral principalmente. Deve sempre ser tratada como criança, sem diminuir a sua capacidade de entendimento, mas não podemos exigir dela o que esteja acima do seu nível intelectual, porque nós corremos o risco de desestabilizar aquele cérebro em formação, fazendo com que a criança passe por sentimentos e por situações que estão acima da sua capacidade de assimilação, o que pode se refletir de forma muito negativa no futuro, não é? Hoje, a vida nos exige atividades fora de casa para o sustento da família. Diferente de outros tempos, né? Não estamos todo o tempo com as nossas crianças. Antigamente, as mães ficavam em casa criando os filhos. Hoje, muitas vezes, não é possível, né? Então, muitas vezes, essas nossas crianças estão sendo cuidadas por profissionais remunerados, que nem sempre se dão conta do que está acontecendo com elas, com essas crianças nossas. Isso faz com que a gente precise observar com muito cuidado a conduta dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos tutelados, evitando punições desnecessárias pelos seus erros, porque criança erra, né? Mas entendendo que a criança precisa aprender a conviver com a contrariedade, porque elas precisam de se adequar ao mundo e porque os limites impostos vão fazer elas se sentirem amadas e perceber o quanto nós nos importamos com elas. O mundo não é o dentro da nossa casa. O mundo vai contrariar. É muito bom a gente lembrar todos os dias que o amor é uma escolha, não é uma troca. Não adianta porque você trabalha fora e você tem pouco tempo com o seu filho, você querer compensar aquilo com coisas materiais para que ele te ame. Ou você aceitar tudo que ele quer fazer ou tal para que ele te ame. Não funciona dessa forma. Ele vai se sentir rejeitado. Ele vai se sentir sem importância para você. E aí ele começa a fazer coisas e mais coisas para ver se ele te acorda, né? Numa atitude de afeto, numa atitude de não, aqui não. Eu te amo o suficiente para não deixar que você faça tudo o que você quer.
Se nós queremos ser o diferencial no desenvolvimento das nossas crianças, nós precisamos entender que o diálogo substitui qualquer tipo de agressividade, para que não as tornemos rebeldes e arredias à nossa influência, né? Nós precisamos ter essa porta de influência sobre as nossas crianças. Se a gente perder essa oportunidade, se a gente fechar essa porta, essas crianças vão se tornar ressentidas, vão se tornar amarguradas, e sentimentos que podem levá-las à violência, podem levá-las à perversidade. Emmanuel, no livro Consolador, nos fala que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino, as escolas do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Emmanuel é coisa, né? O que nós adultos podemos deixar para os nossos filhos, né? A gente pensa muito nisso. Para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, para as crianças que a gente ama, independente de serem familiares ou não. O que nós podemos deixar? A herança que a gente pode deixar para eles não é feita de dinheiro no banco, não é feita de negócios prósperos, de família ou mesmo de casa própria. A herança real que a gente pode deixar para os nossos filhos é o amor incondicional que a eles nós dedicamos, além do exemplo que a gente, precisa dar de moralidade, de caráter, de solidariedade para com o próximo e de gratidão pela oportunidade da vida. E quando a gente estiver do outro lado da vida e o Pai, através da nossa consciência, nos perguntar: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Que a gente possa dizer com toda a verdade da nossa alma: Senhor, eu fiz o melhor que eu pude. E aí, assim, a gente vai encerrar com uma prece cantada também, que é uma poesia musicada, de autoria de Ademário da Silva e minha, Neuza de Oliveira. E chama-se A Vida e Deus, uma oração em harmonia. E traz para nós a consciência do mundo que vivemos, de tudo que temos, por quê, quais são as intenções do Criador que nos deu tudo isso que nós temos, né? E que precisamos conservar, e que precisamos amar, e que precisamos lembrar que estamos aqui para cuidar de tudo isso, para deixar para aqueles que estão vindo condições de fazer desse mundo um mundo melhor. É nossa prece. Emanem energias positivas para o nosso mundo, para o nosso país, precisando tanto de amor. A terra gira feliz em seu destino, em torno do astro-rei roda ciranda, planetas brincam no parque do universo. Cometas vão saltitando neste solstício, resquícios deste calor de primavera, odores adstringentes na atmosfera, flutuam os colibris por entre as flores.
seus fulgores. Os sons se multiplicam ao infinito. As aves cantam suaves as melodias que curam os maus humores dos nossos dias. Os bichos entoam urros, entoam gritos. Insetos entram no coro com seus zumbidos. As flores já desabrocham de alegria. O vento voa cantando por entre as plantas, e brinca de esconde-esconde entre as montanhas. E a chuva pula de pé na brincadeira e corre, corre deitada na ribanceira e segue descendo fundo nas entranhas. Se junta em berços, mares e oceanos, nos dando a entender com o seu concerto que Deus, o Criador, tem lindos planos. Deseja eternamente que as criaturas tenham onde crescer e construir em lares de amor, beleza, feito a natureza. Trabalhem e se respeitem em liberdade, que a vida no universo traz as verdades e os versos reatam puras as partituras. A vida é uma canção, liras naturais, nos versos e pensamentos, nos sons dos banjos, que cantem então felizes homens e anjos, tributos e orações emocionais.